Bom dia, queridos amados irmãos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você para nós iniciarmos o nosso jejum de hoje especial, o primeiro do ano de 2024. Eu primeiramente quero louvar ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos juntos ao longo desses anos. Com certeza Deus tem sido bondoso para conosco. Não teríamos como enumerar as suas incontáveis bênçãos, dádivas e oportunidade que temos de nos encontrar aqui a cada quarta-feira. E eu tenho absoluta certeza que esse ano de 2024 vai ser uma grande bênção, amém? Não apenas para mim e para você, mas para todas as pessoas que serão influenciadas pela nossa vida. Você e eu precisamos impactar para a eternidade. Você e eu precisamos ser instrumentos de luz. Você e eu precisamos tomar decisões sérias e importantes no início desse ano que vão marcar a nossa jornada ao longo de cada semana, cada mês, cada semestre e, por fim, ao final do ano. Precisamos chegar lá na frente, olhar para trás e ver que valeu a pena. Todo esforço, toda dedicação, todo sacrifício, todo compromisso, todo empenho na causa do Mestre. Deus é um Deus de extrema organização. E por isso, nós vamos começar o nosso jejum desse ano falando um pouquinho sobre planejamento, sobre tudo aquilo que Deus espera, aquilo que compete ao ser humano fazer e aquilo que compete a Deus fazer. Isso porque, na maioria das vezes, nós fazemos tantos planos e projetos para várias áreas da nossa vida. Mas eu tenho certeza que às vezes a gente deixa a nossa vida espiritual um pouco de lado, um pouco à mercê das mãos de Deus, como se falássemos assim: Senhor, o Senhor precisa fazer tudo aí por mim. Mas será que realmente compete a Deus fazer tudo? Ou será que você tem uma parte importante nesse processo? Com certeza tem, e nós vamos aprender um pouco hoje. Como você sabe, nosso jejum trabalha dentro de 4 pilares principais, né? Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável e a missão atrativa. E nós vamos hoje falar muito sobre a vida no Espírito, vamos falar sobre a comunidade saudável, vamos falar sobre a missão atrativa, porque tudo isso está diretamente relacionado a como eu projeto o meu ano que está a se desenrolar na minha frente. Portanto, prepare o celular, prepare o fone de ouvido, prepare o computador. Eu não sei como é que está a sua agenda hoje, a minha está corrida, mas ainda assim nós estaremos juntos de hora em hora. Combinado assim? Então, prepare aí, daqui a pouquinho você vai receber o primeiro áudio e a primeira reflexão desta manhã. Já orei ao Senhor, pedindo a Ele que revele a sua graça e o seu amor a todos nós no dia de hoje. A vida no Espírito precisa impactar todas as nossas áreas. Área emocional, área espiritual, profissional, conjugal, relacional. Toda a nossa vida, ela precisa e deve ser impactada pelo batismo diário do Espírito em nossa vida. Muitas vezes nós apenas levamos em consideração a vida espiritual. Agora, eu quero dizer a você que não deveria existir nenhuma outra área de nossa vida que não estivesse submissa à espiritualidade. É isso mesmo. Digo isso porque de alguma forma muito insana, e eu chego a classificar como insanidade, nós cristãos atuais conseguimos desmembrar a vida espiritual das outras coisas que acontecem conosco. E eu fico me questionando, será que não é esse um dos motivos pelos quais nós temos experimentado tanta frustração, tanta derrota, tanta escassez, tantas lutas em várias outras áreas da nossa vida? Fica aí essa reflexão para você. Digo isso porque quando nós olhamos pela perspectiva bíblica, o povo de Israel ele não tinha nenhuma outra função
que não fosse a função espiritual. Eles não eram um povo de guerra, eles não eram políticos, ou pelo menos não deveriam ser. A função específica de Israel era ser um povo consagrado ao Senhor. A vida deles girava em torno da religião. A vida deles deveria girar em torno de Deus. Deus era o centro. Lembra quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo? E este tabernáculo é colocado no centro do acampamento? Você se recorda? Tinha uma mensagem clara ali, não apenas para Israel, mas para todos os povos. Deus precisa ser o centro. E quando eu falo que o Espírito precisa reorganizar a nossa vida para que Deus esteja realmente no centro, muitas coisas vão aparentemente ficar fora do lugar. Eu digo aparentemente porque, na verdade, hoje, pela maneira como você e eu administramos a nossa vida, é que as coisas estão fora de lugar. E aí a gente precisa dar condições que o Espírito reorganize. E à medida que ele for reorganizando todas essas áreas da nossa vida, vai sair do lugar, sobre a nossa perspectiva. Mas pela perspectiva de Deus, elas estarão perfeitamente alinhadas, perfeitamente encaixadas aonde Deus deseja. Afinal de contas, a própria palavra nos diz que o Senhor fala: eu, o Senhor, sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz, pensamentos para dar aquilo que é bom. Jesus mesmo, no livro de Lucas, fala assim: olha, se nós que somos pais, carnais, corruptos, maldosos, pecadores, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o vosso Pai que está no céu. Imagina quantas coisas boas Deus não tem o desejo de realmente conceder a mim e a você. E eu fico me questionando, será que eu, Wellington, não tenho recebido essas bênçãos de Deus exatamente porque as áreas da minha vida estão desajustadas? Eu estou querendo colocar os meus sonhos, a minha vontade, a minha prioridade, a despeito daquilo que Deus sonha, a despeito daquilo que Ele espera para a minha vida? Será que isso acontece somente comigo ou também com você? E quando eu falo que o Espírito precisa reorganizar, é porque quando a gente olha esse texto aqui, ele é muito interessante. Veja que fala: o cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Queridos, nós vamos ler alguns textos hoje que eles são extremamente desafiadores de se compreender. E por isso eu preciso sair desse ponto que nós estamos agora. A vida no Espírito, ela precisa afetar os nossos planos, os nossos projetos, as nossas prioridades. E quando eu leio esse texto, que o coração que sincero, ele não fará nenhum plano que Deus não aprove, é porque eu estou imaginando que os planos serão guiados pelo Espírito. Uma pessoa submersa, uma pessoa dependente, uma pessoa consagrada, uma pessoa rendida ao Espírito, os planos dela são os mesmos planos que Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Então, você já escreveu aí, ou já pensou algumas coisas para o ano de 2024, não já? Eu tenho certeza que já, porque a gente é bombardeado por isso nas últimas semanas do ano. Como é que foi o seu ano? Como é que vai ser agora o novo ano? Você vai fazer isso? Vai continuar do mesmo jeito? Então assim, nós somos bombardeados por isso. Mas uma pergunta que eu quero que você reflita diante de todos esses planos que você pensou e que você escreveu. Primeiro é o seguinte: se você só pensou, quero que você pegue um papel e escreva. Você precisa escrever os seus planos e projetos para o ano de 2024. E aí, bem em cima, você vai escrever a seguinte pergunta: se Jesus fosse eu, ele faria exatamente esse plano? Seria esse o objetivo? Porque a resposta a essa pergunta vai dizer muito dos planos que você e eu precisamos abandonar ou deixar Deus ajustar de acordo com a vontade dele. Talvez você já tenha tido a experiência frustrante de ver vários dos seus projetos não sendo realizados.
Já colecionei várias frustrações ao longo da minha vida. De vez em quando, sozinho, deitado ou correndo, reflito em algumas coisas e chega a me dar uma agonia ao ver essas frustrações na minha vida. Bom, isso acredito eu não seja algo específico somente para uma pessoa. Acredito que todos nós, em um grau maior, em um grau menor, colecionamos essas frustrações. Isso por vários motivos, vários motivos. Às vezes você faz o planejamento errado, às vezes você e eu executamos da forma errada, às vezes a gente até está no caminho certo, mas não tem ainda a competência, a habilidade, não está pronto para aquilo, e aí esses planos são frustrados. Muitas vezes nós estamos já diante da bênção e pela nossa própria desabilidade conseguimos estragar tudo. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas eu já tive situações dessas na minha vida. E fico pensando, quando que a gente vai aprender com essas coisas? A sabedoria reside exatamente em nós aprendermos, e com os nossos próprios erros principalmente, para que a gente não apenas não cometa, mas que a gente também consiga ajudar outras pessoas que estarão nessa jornada, trilhando o caminho que a gente já passou. E o caminho que a gente já passou, que colecionou uma frustração, a gente pode falar assim, olha, um tempo atrás eu fiz uma coisa bem parecida com isso, e eu peguei essa decisão aqui e deu errado. Se faz sentido para você, talvez você pode pegar um caminho diferente, mas é só um conselho, Aí a pessoa que tem a liberdade de decidir aquilo que ela vai fazer. E um outro aspecto é que muitas vezes nós não submetemos completamente os nossos planos ao crivo de Deus, à autorização de Deus. A gente olha com os olhos humanos, superficiais, e muitas vezes a nossa vontade está corrompida pelo desejo carnal de querer aquilo, de lutar para que aquilo seja materializado em nossa vida. E o problema é que muitas vezes é apenas o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa avareza, a nossa própria idolatria, a nossa falta de bom senso, que quer que esses sonhos e projetos sejam realizados, para que a gente possa massagear o nosso ego de alguma forma e falar assim, eu consegui. E muitas vezes só para a gente provar para alguém que nós somos isso ou aquilo, que somos mais capazes ou que somos diferentes daquilo que as pessoas pensavam a nosso respeito. Quantas coisas, não é, amado, que nós precisamos mudar ou deixar o Espírito mudar. Então, ainda sob essa perspectiva de que o Espírito precisa guiar os planos, a mente do cristão ao fazer os seus projetos por ano de 2024, por os anos seguintes, eu fico pensativo nesse texto. Olha o que diz ele. Nossos planos são com frequência frustrados, a fim que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Já brincou de cabo de guerra? Acredito que sim. E essa imagem do cabo de guerra é muito propícia para esse momento aqui. Porque eu fico imaginando eu, de um lado daqui, segurando a corda e querendo puxar Deus para que Ele realize a minha vontade. E do outro lado eu vejo Deus segurando o outro lado da corda, não querendo que eu me estrepe, que eu me arrebente, realizando esses sonhos loucos, essas insanidades. Muitas vezes Deus até permite que a gente realize algumas dessas coisas para que a gente possa chegar em uma situação onde Ele vai mostrar para a gente, olha, tá vendo, filho? Eu não queria que viesse por aqui, era por aquele outro caminho. É verdade que aquele outro caminho tinha mais espinho, tinha mais buraco, mais poeira no olho, mais porta na cara, tinha um monte de coisa. Mas, no final dele, você ia ser um outro homem, uma outra mulher, de acordo com a minha expectativa. Mas a gente quer o caminho curto. A gente não quer enfrentar essas intempéries da vida. A gente quer que os nossos planos se realizem a despeito dos planos de Deus. Então,
nesse nosso momento de reflexão, você e eu precisamos realmente fazer uma profunda avaliação. Quantas das coisas não têm sido realizadas porque Deus quer frustrar os nossos planos para que os planos dele, que são planos bons, se realizem? Às vezes a gente fica chateado. Eu recebo vários pedidos de oração e eu vejo pessoas reclamando: o meu namoro acabou, o meu noivado, eu perdi o emprego, a minha saúde, e foi isso, agora eu perdi o meu cargo, são N situações. E a gente acredita mesmo que tudo isso são coisas ruins. Mas será que Deus não está exatamente frustrando aquilo que era a nossa expectativa, para que o plano dele, que é melhor, seja realizado? Quantas vezes Deus diz não e você diz assim: louvado seja Deus? Quantas vezes isso acontece? Eu tenho certeza que isso são poucas. Quando Deus diz sim, nós falamos: Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom. Quando Deus diz não, a gente fala bem assim: Deus sabe de todas as coisas. Olha, muitas vezes a gente é tão hipócrita quando fala isso, porque se nós temos a certeza de que Ele sabe todas as coisas, então quando Ele diz não, nós também falaríamos: glória a Deus, porque Deus disse não, porque Ele tem planos maiores e melhores. Que tal você e eu atingirmos essa maturidade espiritual nesse ano? Que tal você e eu amadurecermos a nossa visão e vermos que Deus é Deus quando Ele diz sim e quando Ele diz não? Porque todas as vezes, na verdade, Ele está dizendo sim para aquilo que é melhor, para a minha vida e para a sua vida. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vós. Como criancinhas, confiai-vos a guia daquele que guarda os pés dos seus santos. 1 Samuel 2:9. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Talvez você já tenha usado aquela expressão: se eu soubesse disso, teria feito diferente. Na maioria das vezes nós usamos essa expressão quando as coisas dão errado, ou pelo menos diferente daquilo que nós imaginamos que seria lá no início das coisas. Bom, infelizmente nós seres humanos somos tão teimosos muitas vezes que acabamos colecionando vários momentos onde essa frase é repetida. Às vezes nós nem usamos ou usamos expressá-las verbalmente para que outros escutem, mas na nossa mente a gente chega a pronunciar em alto e bom som para ecoar nas câmaras mais escondidas da nossa mente, fazendo assim a gente perceber que cometeu alguns erros ao realizar alguns planos no processo. E quando eu fico olhando para esse texto e até mesmo também pensando sobre isso que eu acabei de falar, se soubéssemos, o futuro, se soubéssemos disso ou daquilo, eu fico refletindo que muitas vezes nós somos tão... Deixa eu tentar encontrar aqui uma palavra para nos descrever. Arrogantes? Talvez. Prepotentes? Também. Ignorantes? Um pouco. Teimosos? Nem se fala, né? Nem se fala. O texto diz que a gente precisa aprender a confiar em Deus como se fôssemos criancinhas. E esta passagem me remete a lembrar da infância dos meus filhos. Quantas coisas eu aprendi vendo os meus filhos crescerem. Quantos ensinamentos, lições. Eu me arrependo de uma coisa, de não ter escrito um livro. Quando eu acompanhava o crescimento dos meus 3 filhos, eu deveria ter escrito um livro para cada um deles. Acho que seria
o maior do meu legado seria isso. Porque hoje eu poderia rever e quantas lições aprenderia e quantas coisas eu poderia compartilhar com as outras pessoas também. Mas, infelizmente, passei batido, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. E aí eu vou usar aquela expressão, né? Se eu soubesse disso, teria feito diferente lá atrás. Mas para você que tem filhos pequenos, bem pequenininhos ainda, faça isso. Escreve um diário de bordo. Porque você vai ver que muito do que a gente aprende com os filhos é exatamente aquilo que Deus quer nos ensinar numa esfera maior de relacionamento. E eu fico tão impressionado quando o texto diz que a gente não escolheria nenhum caminho diferente daquilo que Deus escolheu para a gente, se pudéssemos ver o final. Eu sei que a gente faz planos de passar num concurso, a gente faz planos de morar em tal lugar, de vender a casa, de comprar, trocar de carro. Tantas coisas, não é? Tantas coisas. E Deus, já enxergando o final de tudo isso, faz exatamente a gente ir por um caminho que seria o caminho que nós escolheríamos. Que coisa interessante. Eu acredito que no céu a gente vai pedir perdão para Deus em vários momentos quando essas histórias forem desdobradas à nossa frente. Coisas que hoje eu e você reclamamos. Coisas que eu e você nos chateamos hoje com Deus por estar permitindo acontecer, por ter permitido acontecer, ou porque ainda vai acontecer, diferente do que a gente queria. A gente se chateia. Mas no céu, quando o Senhor revelar todas as possíveis alternativas, nós vamos primeiro pedir perdão a Ele por termos sido ingratos aqui, quando isso aconteceu, por termos reclamado, e depois nós vamos louvar o nome dEle, porque não fez conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dEle. Mas isso ao mesmo tempo me faz refletir que eu não preciso ficar esperando esse momento na eternidade para poder ter uma atitude correta diante daquilo que Deus hoje realiza de forma diferente na minha vida. Eu posso começar com os olhos da fé, a exercer a gratidão, porque as coisas saem diferentes. E eu fico até imaginando assim, às vezes traz até um sorriso no nosso rosto, né? Pensar que lá no futuro a gente vai olhar e vai falar assim, era esse caminho mesmo, Deus. Então, se esse seria mesmo o caminho, que tal você e eu desfrutarmos mais dele, mudarmos a nossa atitude, mudarmos o nosso comportamento, a nossa reativa diante disso? Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não podem discernir o termo dos acontecimentos e isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremos-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Lembra que eu disse lá no início que nós vamos precisar de sensibilidade espiritual para podermos discernir esse tema de hoje? Isso porque, ao mesmo tempo em que nós somos estimulados por Deus a planejar, a organizar, em outros momentos nós encontramos textos como esse, que deveríamos deixar nas mãos dele, porque ele é sábio o suficiente para organizar a nossa vida. Será que o Senhor está entrando em contradição? De forma alguma. Aqui o texto está combatendo a ideia de fazer planos sem Deus, de fazer planos e projetos desalinhados à vontade de Deus, e ainda assim dizer que somos cristãos, que acreditamos e confiamos nele. É exatamente essa ideia que está sendo aqui combatida. E dentro desse contexto, existem muitas pessoas que são incapazes de fazer planos claros em relação ao futuro. Isso porque eles
nunca foram ensinados, não têm nenhum tipo de ambição saudável, não têm humildade para buscar ajuda, e a mente deles se torna tão cauterizada, tão endurecida, que eles acreditam que foram criados apenas para viver uma vida miserável, mesquinha e escassa. Amados, isso é uma grande mentira que Satanás tem difundido ao longo desses últimos anos. E muitas vezes nós olhamos para o povo de Deus, que deveria ser mais desenvolvido, que deveria ser mais abençoado. A gente vê, na verdade, um verdadeiro colapso. Eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade, de forma alguma. Muito embora acredite que Deus deseja nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Mas existem pessoas que foram castradas, essa é a palavra correta. Existem pessoas que foram castradas intelectualmente, emocionalmente, em momentos da sua vida que hoje eles não conseguem ter ambição, ter sonhos e fazer os seus planos de vida. Vivem apenas um dia após o outro. O problema disso é que quando a gente não planeja uma vida melhor, nós estamos já automaticamente planejando uma vida pior. E aí, quando a vida ruim, a vida pior, começa a acontecer, a gente começa a viver na pressão, no desgaste, na agonia, na ansiedade e se afunda nas inquietações. E é exatamente o que o texto está querendo dizer. Quando a gente não faz um planejamento alinhado pelo Espírito Santo, a gente vai sofrer sérias mazelas da falta de planejamento para as coisas boas, e as coisas ruins começam a acontecer na nossa vida. Por exemplo, talvez você esteja aqui agora ouvindo e pensando assim, mas o Hélio está falando de que tipo de planejamento? Bom, eu estou falando de todos os planejamentos da sua vida, mas eu vou aqui apenas fazer uma área, tá bom? Só para você ver como isso se aplica para você. Qual é o planejamento que você tem esse ano para o seu casamento? Qual é o planejamento? O que você já sentou e escreveu que você quer para o seu casamento? Eu quero desfrutar mais dias sem brigar com o meu marido, com o meu cônjuge. Eu quero... Qual foi o planejamento que você fez para os seus filhos? O seu relacionamento com os seus filhos? Qual foi o planejamento que você fez para a sua saúde, você mesmo? Então, assim, às vezes a gente não planeja nada no casamento. Vai deixando ele acontecer, né? Tá tudo bem, tô conseguindo pagar as contas ou não tô pagando. Deixa a vida aí, vai indo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente se acostuma a viver juntos. E quando a gente não planeja essas coisas, lá na frente, a vida cobra um preço alto. E é por isso que a gente tem hoje um alto índice de divórcio, um alto índice de traição, um alto índice de insatisfação dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque não se para fazer um planejamento. E isso é tão sério porque essas conversas elas são desgastantes. Elas são sérias e desgastantes. E na maioria dos relacionamentos, os cônjuges não têm a sabedoria para conversar sobre esses temas, para chegar num acordo sem discussão, sem briga. Então, a falta de planejamento dessas coisas acaba construindo uma disfunção, não apenas comportamental, mas uma disfunção da própria família. E o que vai acontecer com o futuro? Vai cobrar um preço. Não, a conta uma hora vem. A conta vem. Quer você queira ou não, a conta vem. Então, nós precisamos começar a enxergar esse aspecto do planejamento para todas as áreas da nossa vida realmente. E mesmo que você não tenha tido ninguém que te ajudou, mesmo que você tenha, como eu disse, sido castrado nesse aspecto intelectual e emocional, pelo poder do Espírito, você pode voltar a sonhar. Inclusive, existem bons livros que ajudam para isso.
Por exemplo, o Lar Adventista é um livro muito bom para você ler, para que você melhore os seus relacionamentos. Nós temos o livro Serviço Cristão, que é um ótimo livro para você despertar no aspecto do planejamento, da missão. E existem muitos outros livros, que não apenas da nossa igreja, mas de outros autores cristãos, que são materiais preciosíssimos que ajudam a desenvolver, a desbloquear essas partes mentais para que você consiga olhar de uma forma diferente para o seu relacionamento. Tem gente que às vezes me pedir oração pela família. Minha família está assim, está assada, meu marido, minha mulher, meus filhos. Aí é só você fazer a seguinte pergunta: quantos livros sobre relacionamento você leu no ano de 2023? Quantos livros você leu? Você que está me escutando aí agora, quantos livros? Qual foi o investimento em aquisição de conhecimento de qualidade que você fez para o seu relacionamento? Eu ouso a dizer que 95% de vocês não leu um livro sobre relacionamento, mas você quer que o seu relacionamento seja saudável. Percebe a incoerência? Isso é incongruente. Essa conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Não estou dizendo que aqueles que não leem não serão felizes. Mas eu estou dizendo que aqueles que adquirem um certo tipo de conhecimento e submetem esse conhecimento à guia do Espírito podem experimentar muitas coisas especiais devido a isso. Então, queridos, eu quero que você reflita um pouquinho. Eu falei muito sobre relacionamento, né? Sobre conjugal nesse áudio, mas talvez seja para você mesmo. Talvez seja para você que está me ouvindo, tá? Não desconsidere isso não. Quer um casamento diferente em 2024? Então o que você vai fazer diferente do que você fez em 2023? Só você pode responder isso aí. Faz o seu planejamento do seu casamento agora. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão caminho plano diante de si. Esse texto fala muito ao meu coração e eu desejo que fale ao seu coração. Porque muitas vezes quando nós vamos planejar e sonhar as coisas para Deus, parece que a realização disso se torna impossível, ou pelo menos improvável. Isso porque nós olhamos os recursos que nós temos. E não está errado avaliar e catalogar, descrever os recursos que nós temos. Só que ao mesmo tempo que nós temos que olhar para aquilo que já temos com os olhos da fé, precisamos aceitar aquilo que o Espírito pode fazer quando os planos estão alinhados à vontade de Deus. E diante disso, o nosso coração pode se encher de fé, esperança e confiança, porque o nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais a gente nada sabe. Diante das coisas que são lógicas para a gente, Deus trabalha com aquilo que é ilógico. Por exemplo, qual seria a estratégia que você utilizaria para derrubar as muralhas de Jericó? Qual seria a estratégia que você utilizaria para tirar uma nação, mais de 1 milhão, mais de 2 milhões de pessoas de uma terra onde eles eram escravos no Egito? Qual seria a sua estratégia para fazer esse grupo de 2 milhões de pessoas atravessar o Mar Vermelho? Qual seria a estratégia que você utilizaria para enfrentar os moradores, os gigantes da terra de Canaã e expulsá-los de lá? Qual seria a estratégia? Com certeza nós olharíamos para coisas materiais, só que a gente não pode esquecer que Deus é sobrenatural. Às vezes você olhando para os planos que você escreveu aí, ou que você vai escrever, você pode pensar assim, mas Deus, isso aqui é impossível. Não é impossível.
é porque você só está levando em consideração aquilo que a sua mente conhece, aquilo que os seus olhos já enxergaram ou que eles estão conseguindo enxergar. Mas sabe de uma coisa? Se você e eu colocarmos Deus como sendo um item indispensável nesses projetos, nesses sonhos, nós podemos contar com o sobrenatural. E Deus pode abrir uma porta onde ela não existe, porque Ele pode desenhar uma porta. Deus pode abrir uma janela onde só tem um muro, porque Ele tem poder para isso. Deus pode fazer surgir o chão aonde só existe um vazio. Deus pode, porque Ele não está limitado àquilo que você e eu conhecemos, já enxergamos, ouvimos. Ele é sobrenatural. E é por isso que Ele tem 1000 maneiras de prover a solução para as necessidades que você tem hoje. Talvez diante dessas necessidades o seu coração esteja inquieto. Talvez diante da realidade a sua mente pode estar atribulada. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Porque Deus tem 1000 maneiras de abrir e solucionar essa situação para você. Se acalma. Talvez nesse momento de inquietude seja o momento da gente abraçar Ele, falar assim: Senhor, deixa eu sentir aqui o Teu abraço agora. Eu quero acalmar o meu coração enquanto o Senhor está agindo. Se acalma. Ele tem 1000 maneiras. Ele tem 1000 maneiras. Se acalma. Dessas 1000 maneiras, Ele só precisa de uma para realizar o milagre na sua vida. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus, mas de uma coisa podemos estar certos, é de que abençoará e empregará no avanço da sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória, com tudo o que possuem. Se vir que é melhor não atender os desejos, compensará a recusa, dando-lhes provas do seu amor e confiando-lhes outro serviço. Esse texto é muito interessante porque ele fala que Deus trabalha numa espécie de compensação. Quando nós submetemos a Ele todos os nossos planos, nossos desejos, desígnios do nosso coração, o nosso amanhã, o nosso futuro, o Senhor, Ele sonda a nossa vida e Ele sabe aquilo que é o melhor. Ele nos ama. Assim como a gente ama os nossos filhos e quer o melhor para o futuro e para a vida dos nossos filhos, Deus, Ele também quer o melhor para todos nós, porque nós somos seus filhos. E quando o nosso desejo é honrar a Deus em todas as coisas, quando os nossos projetos têm como o princípio básico levar honra ao nome de Deus, avançar a sua obra nessa terra, Ele tem um desejo ardente em nos abençoar. E se de alguma forma aquele plano, ainda que seja pela causa dele, não estiver de acordo, Ele não permitir que aquilo aconteça, Ele vai compensar de alguma outra forma. Talvez aqui esteja uma questão que é extremamente delicada para alguns cristãos atuais. Por exemplo, quantos dos projetos que você e eu fizemos para esse ano de 2024 incluem reverter a honra e a glória para o nome de Deus, se eles forem alcançados? E eu não estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Imagine que você está sonhando aí, colocou como um projeto para esse ano trocar de carro. Seu carro já está bem usado e tal, você quer trocar de carro. Eu não estou dizendo que depois que você trocar de carro você vai falar bem assim: vou fazer um culto de ação de graças
e vou louvar a Deus por ter deixado eu trocar de carro. Não é isso. Deus não está interessado nesse tipo de oferta, de oferenda para Ele. Isso aí não é isso que Ele quer. Ele vai aceitar o seu culto, mas não é isso que Ele quer, não. Ele quer saber o seguinte: se com esse carro que você vai trocar, como que o reino vai ser abençoado através desse carro? Senhor, eu quero um carro que seja mais espaçoso, porque eu quero levar mais pessoas. Eu quero um carro mais econômico, porque eu quero economizar para poder comprar uma cesta básica. Eu quero fazer isso. Então, entendeu? Então é como o nosso projeto de vida vai reverter para o reino. Isso porque, lembra que eu disse algumas horas atrás que a religião deve ser o centro da nossa vida, ou seja, Deus deve estar no centro? Se Deus está no centro, tudo que eu projeto, tudo que eu sonho, tudo que eu almejo, está voltado para a honra e a glória dele. Então, por exemplo, a casa nova que você quer comprar, o apartamento novo que você quer mudar, como é que isso vai ser um benefício para o reino? E o benefício para o reino não é você se sentir bem com a conquista disso. O benefício para o reino realmente, de fato, é quantas vidas serão impactadas para a eternidade com esse projeto realizado. Isso aqui muda a perspectiva do nosso pedido, porque muitas vezes revela que muitos dos nossos projetos e sonhos, eles são extremamente egoístas e baseados apenas na nossa satisfação própria. Então, na lista que você fez aí, coloca na frente como o reino vai ser abençoado se esse projeto for alcançado. Você vai se surpreender em como Deus tem expectativas a respeito de tudo que Ele coloca nas suas mãos, a respeito de tudo que Ele permite você e eu alcançarmos ou fazermos. O reino deve estar pulsando na nossa mente constantemente, para que os nossos planos e projetos não sejam levados para nenhuma outra direção, senão para abençoar a vida daqueles que Deus tem colocado em nosso caminho. O meu desejo é que você tenha sido abençoado e abençoada ao longo desse nosso jejum de hoje. E como estamos falando sobre planejamento, esse é um tema muito especial, relevante, importante, porque estamos iniciando o ano e a gente precisa não apenas fazer promessas, não apenas fazer o planejamento por si só, mas a gente precisa de espiritualidade em tudo aquilo que a gente vai fazer. E eu quero incentivar você a escrever os seus planos para esse ano, para que em oração você submeta à aprovação do Espírito Santo cada um deles. Deixa o Senhor guiar, deixa o Espírito mudar. Eu quero que você ouse mais para Deus, para que você consiga viver coisas sobrenaturais nesse ano. Eu quero concluir o nosso tema de hoje. A gente não poderia ir para nenhum outro ambiente senão falar do nosso modelo, o incomparável Cristo. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito. E dia após dia, o Pai lhes fazia conhecer. De tal maneira, devíamos depender de Deus, que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, Ele dirigirá nossos passos. Que texto poderoso, hein? Que texto poderoso esse. Fico pensando em Cristo e quando você e eu olhamos para Ele, nós não temos como nos desculpar, nos esconder ou querer fazer alguma coisa diferente daquilo que Ele faria se estivesse em nosso lugar. Então, se Cristo é o meu modelo, se Cristo é o seu modelo, você e eu agora temos que pensar então como Ele agiu. E é interessante, né? Você pode pensar assim, mas Wellington, Cristo tinha uma missão específica. É verdade. Cristo tinha uma missão específica: salvar a raça humana.
E a missão dele se tornou a minha missão e a sua missão. Então, a gente deve colocar a nossa expectativa para a gente poder vencer esse dilema, né? Porque aqui o ser humano é colocado diante de um dilema. Faça a vontade de Deus ou faço a minha vontade? Como é que a gente pode equalizar essas duas coisas? Porque muitas vezes os sonhos de Deus vão estar diferentes dos meus. E aí por isso que a gente precisa da submissão ao Espírito Santo. Mas para ajudar você a sair desse dilema, você precisa colocar um contraponto, ou seja, uma perspectiva maior sobre aquilo que você está enxergando como um plano, ou até mesmo sobre aquilo que você está enxergando como vida. Quando Deus pede para mim, para você, cuidarmos das coisas dele, ainda que a gente viva nessa terra 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, o que seria 100 anos comparado com 1000, 2000, 3000, 10 milhões de anos, eternidade? O que são 70 anos comparado com uma eternidade? Não é nada. Então, no momento em que você e eu decidimos cuidar das coisas de Deus e investir aqui o nosso tempo, que na verdade o tempo nem é nosso, é dele, porque quando a gente se entrega completamente a ele, a gente entende que o sacrifício dele nos comprou, e nos comprou para podermos experimentar coisas maiores, e não apenas maiores em tamanho, mas coisas superiores ao que esta vida pode oferecer. Porque sem o que ele pagou na cruz, estávamos condenados à morte eterna. Mas pelo sacrifício dele, ele abre a possibilidade da eternidade novamente. E aí ele fala assim: Wellington, olha, eu vou permitir que você viva nessa terra tantos anos. Faz assim, ó. Esses anos que você vai viver aqui, cuida dos meus negócios. Seja um bom mordomo. Invista sua vida para salvar pessoas. Cuide daqueles que eu colocar no seu caminho. E eu vou recompensar você com a eternidade. Então, sob essa perspectiva da eternidade que Deus nos oferece, vale ou não a pena hoje a gente abrir mão de nossos sonhos? E quais são esses sonhos? Uma boa faculdade, uma boa casa, um bom carro, uma boa... Só essas coisas. É uma viagem a mais, conhecer tal lugar. Tá certo. Não estou falando que está errado. Eu estou dizendo que você pode submeter a Deus a sua vontade, o seu tempo, e Ele pode fazer com que você conquiste tudo isso. E se Ele não permitir, não se chateie, porque Ele tem uma eternidade para recompensar eu e você por abrirmos mão temporariamente daquilo que a gente acha que vai ser bom para a gente desfrutar nessa terra. E com essa reflexão eu concluo o nosso jejum de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos passado junto essas 6 horas. Inclusive eu estimulo você a se desafiar mais nesse ano de 2024. Será que você não consegue jejuar 24 horas? Consegue sim, 12 horas? Claro que consegue. Talvez não seja o momento de você colocar aí como uma meta espiritual, se aprofundar mais nessa intimidade. Nós vamos entregar o nosso jejum, mas como eu sempre digo, a gente não vai sair da presença do Eterno. Que a bondosa mão de Deus continue sobre a sua vida, que a face de Cristo resplandeça sobre o seu rosto e que o Espírito seja o seu conselheiro da jornada a cada dia. Eu tenho um pedido de oração especial para fazer para você nesta manhã. O Espírito Santo tem colocado na minha vida alguns desafios espirituais e eu quero cumpri-los nesse ano de 2024. Um deles é o nosso podcast. A gente abriu a conta no Spotify. Estou subindo para lá todos os nossos materiais do jejum antigo. Então nós vamos ter todos eles disponíveis em podcast. E depois eu vou compartilhar com vocês aqui o link direitinho. E o outro projeto é que o Senhor tem me impressionado a escrever algumas coisas sobre o jejum. Quero que você ore por isso. E tem mais um também. É que eu quero, a partir da próxima semana, voltar a fazer as lives de encerramento no nosso Instagram, tá? Ore por essas 3 coisas para que o Senhor me dê condições. Ele sabe quais são as condições que eu preciso. E com as suas orações o Senhor pode romper essas barreiras e nos dar bons caminhos para que a gente avance no Evangelho
e que esses materiais sejam bênçãos não apenas na sua vida, mas na vida de milhares de pessoas que a gente nem conhece, mas que o Espírito vai alcançar através das redes sociais. Um forte abraço para você e amanhã de manhã a gente se encontra aqui na nossa reflexão diária da Palavra de Deus. Receba um beijo carinhoso do seu irmão, Wellington Ribeiro.